O Brasil entrou em guerra de defesa contra a invasão de Solano Lopes, que iniciou o ataque sem declaração de guerra, afundando o navio de guerra Tamandaré em frente de Corumbá. Foi o contexto geopolítico disso daqui já? Acho que o Solano Lopes está... O Solano Lopes é o seguinte: primeiro, o único lugar em que as missões jesuíticas continuaram foi lá. E o que aconteceu? Eles inventaram o socialismo cristão. E aí todo mundo no Paraguai era alfabetizado, e era o nível mais importante. E a Inglaterra se sentiu muito ameaçada, porque porque ninguém tinha essa linha, mas era ditadura. Então era como se fosse uma teologia da libertação em ditadura, fazendo progresso total. Então o Paraguai decidiu invadir, e por isso, e a Inglaterra... Pela Inglaterra. A Inglaterra foi a Inglaterra, com isso aí nós tínhamos que deixar essa onda, mas a motivação foi o seguinte: por isso que as pessoas têm medo de falar assim, o Paraguai, a Inglaterra não podia admitir, era o grande império, e eles ficaram horrorizados ao ver que lá as pessoas têm um PIB mais alto que de Londres, instrução pública maior, e que Deus, na verdade, aquele socialismo do Paraguai deu mais do que certo, tanto que eles montaram uma máquina militar e isso apavorava todo mundo. Mas como eles detonaram, aí houve a Tríplice Aliança para acabar. Realmente acabou, e a guerra foi bárbara e tudo. Mas essa foi a motivação. Então, só dizendo, né? Ataque sem declaração de guerra, fundando a navio de guerra Tamandaré em frente de Corumbá. Durante esta guerra, o general Duque de Caxias, após as vitórias brasileiras, conquistadas pelas tropas do nosso exército, constituídas em sua quase absoluta maioria de cidadãos da etnia negra. O general Duque de Caxias, eu lembro bem, Duque de Caxias, após o plano de conquistado pelas tropas do nosso exército, constituídas por estado de soberania de cidadãos da etnia negra, vírgula, comentou apavorado para os seus oficiais: tenho medo de que isto aqui vá virar um novo Haiti. Tamanha a coragem e intrepidez destes soldados. Pode falar aí. Aí você vai. Agora você pode ser. Ela pode fazer outro parágrafo. Após a Guerra do Paraguai, os cidadãs de etnia negra ao invés de transformar o Brasil
no Novo Haiti, constituíram como cidadãos, agora livres, a força fundamental da nossa atual plenitude democrática. Mas o episódio mais apavorante que explica a ausência de instrução pública para a esmagadora maioria da nossa população, através deste medonho episódio que vou narrar a seguir. No parlamento, durante os últimos momentos que precedem a abolição assinada pela princesa Isabel, os abolicionistas, que eram minoria, porém, muito certo que era minoria, viu? Tinham a seguinte tese: antes dos escravos serem libertados e mandados para a rua, teriam que ter, antes dessa libertação, instrução pública para aprenderem ofícios, condições de enfrentar trabalho, com informações, vírgula, defendiam que antes dessa libertação tivessem 4 anos de instrução pública. Até então, os anti-abolicionistas, que eram a maioria, evidentemente, trabalhavam contra o ato da abolição. Mas quando estes anti-abolicionistas perceberam que a abolição era inevitável, mudaram totalmente de opinião e perante a minoria que era abolicionista, e perante a minoria que queria a abolição e queria os 4 anos de estudo, e para isso os 4 anos de estudo, e isso, os 4 anos, que para isso os 4 anos de estudo se dirigiram para os abolicionistas,
que boquiabertos e estupefatos ouviram as seguintes palavras: vocês não têm coração. O vosso coração é de pedra. Vocês querem que esta pobre gente que viveu acorrentada durante séculos continue acorrentada por mais 4 anos. Nada disso. A liberdade é agora. Para a rua já. Que agora, com a destinação de 100% de uma grande parcela do dinheiro. Grande parcela de 100%? Não. Com a destinação de 100% de grande parcela, porque eu não sei de onde é que eles me foram brincar, tá? De grande parcela do dinheiro do pré-sal irá para a instrução pública do Ministério da Educação. Bom, aí se segue, aí que vem. Pois isso pode ficar. Agora vem o samba do. Agora vem aqui. Jogados na rua sem instrução pública, mas dotados de sua profundíssima cultura, começaram a se instalar, entre outros lugares, nos morros cariocas, iniciando nos morros cariocas, criando as favelas. A primeira escola de samba foi criada por Ismael Silva. Judeu? Não, eu sou o Ismael Silva. O teto do Ismael Silva hoje se chama Estácio de Sá. Mas na época foi chamada de Deixa Falar. Isto é, deixe os outros que têm contra nós os preconceitos do racismo continuem a ladrar em vão. Pode continuar da maneira. Foi ainda durante este período que as mães de santo dos candomblés
ficaram preocupados com a condição do segundo lugar maior de concentração da etnia negra libertada sem instrução. Depois de Salvador, Bahia, se situava no Rio de Janeiro, com a condição do segundo lugar maior de concentração de negros libertada sem instrução. Depois de Salvador, Bahia se situava no Rio de Janeiro, e que estes do Rio de Janeiro, estes do Rio de Janeiro, estavam totalmente sem nenhuma instrução cultural, social, política e religiosa. Imediatamente mandaram seus diálogos e a Ialorixás mães de santo para os morros cariocas, para darem destino e liderança para darem destino e liderança para eles. Ponto. Assim, cuidando da cultura de seu povo, surgiram, em todas as escolas de samba e aglomerados dos cidadãos de etnia negra, fundamental ala das baianas. Isso só para dentro do pelado. Agora, nós vamos para o episódio. Agora vem o seguinte. Isso daqui é isso, né? Na verdade. É isso aí. É o surgimento do samba na região Exato. É isso aí, exatamente. Então, exatamente. Não pode até deixar tudo para aqui. Olha, a primeira vez que ele é candidato a vereador. Como o Fiora dizia, só depois das 7 horas da noite, com os nervos das pessoas estão cansados, é que se deve fazer o holofote. Está no balão. Tinha os 2 holofotes não, com plástico, mas de repente ele solta vai para o microfone e diz: estou me sentindo muito mal. Aí imediatamente ele diz: o cara leva a cadeira e ele não, pai. Mas ele não aguenta, cai no chão, ele cai no chão, desculpa, fora da cadeira, e aí imediatamente vem, não sei, dá 2 enfermeiros com uma maca, e vem, pega, aí o público está olhando, imagina aquele depois das 7 horas, aí ele está deitado, aí eles pegam e dão uma injeção dele, olha, bem expressionista, aí, levantar, Deus está indo, aos poucos ele pega o negócio do microfone. Eu estou me sentindo um pouco melhor, mas ainda. Aí imediatamente na cadeira ele senta e dentro do paletó dele tenho que comer para sentir-me um pouco melhor, para corresponder à necessidade. Aí ele tira um sanduíche e tinha uma banana no e começa a comer. Então melhora um pouco, aí vai e faz o desconfiado. E o outro, que é o máximo da loucura, que é o máximo, ele subiu e só começou assim: Pacaembu, Vila Clementina, Morumbi e Vila Maria.
Brás, Bexiga, aliás, Bela Vista. Aí vai enumerando só os bairros de São Paulo como um poema. O que você acha disso? Depois eu conheci ele, falei. Ele inclusive dizia, o filósofo acertou no Confeitos da Nova Era. Eu coloco ele entre os políticos. E lá eu tive a previsão de que o Fernando Henrique seria presidente. Isso em 78, inclusive. Aí, mas ele leu, eu disse, eu fui lá, o filósofo está. E tem outra parte chamada Freud e o Batuque. E que tem Gil, Caetano, Gilberto, todos os compositores, Localé, Melodia, todos os. Ele falou, eu não devia estar entre os políticos, eu devia estar no Freud e o Batuque. É genial a consciência. Aí sabia tudo. E a última foi a maior. Eu estava com o Gil, com o Nelson Jacobina. Já era ele já era prefeito. Mas ia ter reeleição, uma coisa assim. Então o Fernando Henrique estava com todos os canos, estão aliados para o partido dele, o Gil, todo mundo junto, com partidos aqui. E aí era o congresso principal, toda a imprensa de São Paulo lá para cobrir esse evento. Aí de repente há um berro. Ele está na rua, estava chovendo. Então eles encostaram todos os carros do PSDB, os deputados, senadores, tudo, em frente ao lugar, que era em frente ao Ibirapuera, onde era a prefeitura. Ele de capa de chuva, chovendo, multando pessoalmente todos. Aí a imprensa foi só em cima dele. O Fernando Henrique olhando estupefato, olha ele. Este aqui também. Eu achei ele. Essa é boa. É boa. Episódios. Essa é boa. Mas vamos só terminar um pouquinho esse aqui. Essa imagem já toda que temos assistido, o samba foi proibido. Foi considerado subversivo o samba. Subversivo o samba. Aí foi considerado subversivo. Foi considerado subversivo, o samba, porque os seus compositores, com toda a razão, exaltavam a boemia, a orgia, a felicidade dos tambores, e eram, como foram ignorados, contra o trabalho que eles não conseguiam ter. Ponto. Foi quando Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, os reuniu com instruções específicas para não mais elogiarem, entre aspas, a vagabundagem, mas que começassem a elogiar o trabalho. Bom, não se pode esquecer que entre os feitos de Getúlio Vargas, um deles é o da justiça trabalhista e do início do prenúncio de seus direitos. O que mais ilustra esta passagem é são estes dois sambas compostos por
compostos por Wilson Batista, elogiando a boemia. E depois, ouvindo as instruções do pai dos pobres, Esse policial maiúsculo. Você sabe melhor que eu, você é pouco. As instruções do pai dos pobres compôs em parceria com Ataúfo Alves um samba de conteúdo contrário à exaltação da orgia, elogiando em tom absoluto o trabalho. Trabalho. Você ainda continua, vírgula. Há neste segundo samba uma frase cantada no breque, que diz: trabalhando, e diz, vamos fazer, eu não preciso explicar, elogiando em tom absoluto o trabalho. Há neste segundo samba uma frase no breque que diz, cujo conteúdo, não, é melhor em vez de dizer cujo conteúdo, porque depois eu vou mudar as minhas letras, cujo conteúdo, mas é para chamar, cujo conteúdo, há neste segundo samba uma frase cantada no breque, cujo conteúdo especifica que se deve trabalhar, mas bem devagar. Agora vamos às duas letras. Qual é a letra dos dois? Isso, primeiro da boemia. Isso, primeiro da boemia. O título, você se lembra? Agora eu só quero ver a segunda parte, que a gente vai ter que pegar. Eu vou te ouvir. Meu chapéu do lado, lenço no pescoço. Meu chapéu do lado, lenço no pescoço. Meu chapéu do lado, lenço no pescoço. Essa eu tenho que lembrar. Quer dizer, meu chapéu do lado, lenço no pescoço. Tava arrastando, trabalhar no bolso. Eu tenho que conferir isso hoje. Meu chapéu do lado, lenço no pescoço. Tava arrastando. Isso não vai dar. Não, pode pegar isso. Porque você vê aqui, ó. Se ele fala. Acho que pode dizer que eu não sei que eu vou dizer. Sei que eles falam, sou adulto, perfeito. Esse aí. Agora a resposta é a seguinte. Tá ótimo. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém, digo, quem trabalha tem que... Essa é do Ataúfo, né? Não, Wilson Batista de novo com o Ataúfo. O mesmo Wilson que vai com o Ataúfo botou a melodia, nesse caso ele fez a melodia também, então para você ver que isso ilustra bem, não é? São dois clássicos maravilhosos. Quem trabalha com ter razão, de não ter o medo de errar. O dono de São Januário leva mais um operário. Sou eu quem vou,
sou eu que vou trabalhar. É isso aí. Devagar. Bota o breque aqui, aí não tem, bota aqui entre aspas aqui. Devagar, devagar. Que não tem na luta oficial, mas foi. Então, ainda fala, pô, mas não pode igual, então bota devagar. É fantástico. Agora, porque esses assuntos puxam 1000 páginas cada parágrafo desse, imagina. Getúlio, maravilhoso. Os sopros, né? Maravilhoso. Trabalha que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Devagar, eu chego. Aí tirar, mas aí é devagar. O devagar é genial. Aí já, pelo menos devagar. Bom, Isso aqui. agora o próximo capítulo, já que falamos, vem a abolição e é proclamada a República. Hoje vai pula para frente, para trás. Mas aí, eu não sei porque, se eu me estendo ou não, porque isso aqui é uma síntese, mas tudo é importante. Então, por exemplo, o Getúlio é a Revolução de 30, porque e mesmo antes a República, que ele não contou, mas eu não sei se vale, mas por exemplo, a República é proclamada por uma elite do exército, jacobinos que já queriam modernizar o Brasil e tudo. E eles eram, primeiro, mas como Dom Pedro II era muito querido, eles escolheram o primeiro presidente que era parecido, que tinha barba e que era todo neutro. Mas o verdadeiro presidente vai ser o Floriano Peixoto. Mas aí toda essa, o que se segue depois disso, a república toda, vai ser uma república, você imagina só, a marinha ficava insurgente, então eles bombardeavam aqui, o exército pensava que tinha que responder, que ali que ainda podia. Então, quando meu Deus, quem foi o primeiro que eu te escrevi, aquele de barba, que parecia. O Deodoro. Esse Deodoro da Fonseca, porque eles pareciam com o imperador por causa da barba, então eles tinham medo. Você sabe textos assim, por exemplo, Floriano Peixoto diz assim, o povo nos ignorou, mas aí se você não falar, você acha que deve ir para tudo? Eu acho. Da proclamação, isso é bonito. Ah, tá. Eu acho. Depois da abolição, veio a proclamação da República. Encerrada, né? Aí, encerrada a Guerra do Paraguai, a elite do exército, chamada de científicos, que foram totalmente influenciados pelo filósofo, pensador Augusto Comte, criou o positivismo, que é uma espécie de religião cujos santos são os artistas, cientistas, políticos que influenciaram toda a construção da humanidade. A importância do positivismo está expressa na única bandeira dos povos, não vou dizer assim, está expressa na nossa bandeira, dois pontos, ordem e progresso. É bom notar
que a frase de Augusto Conto dizia, dois pontos: o amor, a ordem e o progresso. O motivo de terem tirado a palavra amor foi para que o povo brasileiro não tivesse a impressão de que suas vidas pessoais e suas decisões de escolhas as suas decisões de escolhas não fossem determinadas pela República. Hoje em dia há vozes que querem colocar a palavra amor querem reintroduzir a palavra amor, querem reintroduzir a palavra amor em nossa bandeira. Para mim, a decisão de manter clara a liberdade pessoal exige a ausência desta palavra por parte de qualquer governo. Foi depois da última festa da monarquia de Dom Pedro II, na Ilha Fiscal, que foi proclamada a República. Como o imperador Dom Pedro II, era muito popular por todas as suas decisões de seu longo reinado, sempre ecoando os ensinamentos de José Bonifácio Delgado. A maneira como o imperador era muito popular, todas as suas decisões, seu longo reinado, ecoando os ensinamentos da Bonifácio Delgado Silva, vírgula, culminando com a abolição, vírgula, os republicanos, cuja liderança já era a do grande general Floriano Peixoto. No entanto, por causa da popularidade de Dom Pedro II, que estava sendo deposto, tiveram que escolher alguém que lembrasse não só o imperador com suas barbas, mas que era também um grande oficial, porém de ideologia quase neutra nesses assuntos
e monarquia. Ponto. Agora, anotar. Para ilustrar a necessidade deste personagem para ser o líder da passagem da monarquia para a república, da monarquia para a república, escolheram Marechal Deodoro da Fonseca. Mais ainda, em texto oficial, eis como foi narrada pelos próprios republicanos no dia da tomada do poder. Dois pontos. Enquanto nossos canhões e soldados caminhavam, se dirigiam, passavam pelas ruas e pelas praças, o povo olhava para o outro lado, bocejando, mostrando totalmente a sua hostilidade. Imagina só, ninguém se comovera contra a vontade do povo. Sua hostilidade. Vamos botar aqui embaixo aqui mais uma vez. Para ilustrar ainda, olha que incrível, para ilustrar a adesão profunda às ideias de Augusto Couto, os republicanos vitoriosos, chamados de os científicos, pois eram positivistas. Os republicanos vitoriosos chamados de científicos, pois eram positivistas. Pode deixar, domingo a gente fala. Domingo a gente fala agora. Tinham ideias, só para você dizer, tinham ideias inacreditáveis. Um dos mais brilhantes e importantes foi. Eu estou falando contigo, você está suja. Não pode falar com Benjamin Constant. Que conhecedor, que era também conhecedor, como todos, das inovações científicas e da matemática novos. Era tão positivista que tinha raiva e problema com os números negativos. É fantástica essa história. Isso expressa uma coisa. É gozado, é incrível isso. Ele implicava, porque já não era tão positivo. É fantástico. Você imagina a profundidade. Agora você pode dizer, mas o grande líder vai ser imediatamente depois da saída de Deodoro da Fonseca, o grande republicano jacobino Floriano.
com ele começa a nossa história mais recente. Brincar, era mal, vou entrar nesse mérito, isso aqui tudo que é. Agora, incrível, né? Isso já ilustra que, senão, se cada parágrafo desse desdobra assim, eu não contei, vocês têm que me ajudar a conter. Olha que incrível. Chão de ferro. E se quiser pode colocar. Imagina, olha lá. Ó. Sim, olha lá. Ó, escolhi o petróleo. O dia da população, o Ministério se recusou a tratar os revoltosos e esse era o escolher o povo. Justificou sua ignoração e escolheu o escolher o petróleo. Sim, mas lá no Paraguai tínhamos em frente inimigos, a pessoa escolheu. Em seguida, aderindo ao movimento republicano, Floriano Peixoto deu a voz de prisão ao chefe do governo do escolher o povo. Ele era muito severo. Aí vem, olha como é que é. Pessoal, Jacobino, como a Revolução Francesa, só que reinterpretada há muito tempo depois isso tudo, se quiser, pode anexar, como seria ótimo. Porque as coisas que eu falo são realces de instantes agônicos e agonais e fundamentais significantes. Mas isso tudo seria muito bom se puder. Que aí durante todo o tempo a Primeira República vai ser revolta. A Armada, a Marinha tirando bomba, tudo foi luta entre o Exército e a Marinha. E um dia a Força Aérea. Então é bombardeado o Rio. Aí vem a República do Café com Leite depois, que é Rio, São Paulo e Rio. E quem vai acabar vai ser o Estado Novo em 30, quando na República já vai transformar os fazendeiros em coronéis com direito a terem governo nas fazendas deles. Tanto que eles tinham os abusos deles, que iam para a cidade e matavam alguém. Se eles chegassem a tempo de voltar para a fazenda do coronel, eles eram intocáveis. É fantástico.